Olá pessoal, saudações, eu sou Douglas, tarefeiro aqui do nosso Centro Espírita Educandário Leon Denis e estou aqui com vocês para mais um Evangelho no Lar, para que a gente possa orar junto, possa fazer a nossa leitura, possa refletir, enfim, possa aprender e dar continuidade aí nos nossos passos da evolução, que é o que a gente veio fazer por aqui, né? Então, eu quero te agradecer pela companhia, muito obrigado por estar aqui. Para você que está chegando, agora, é o primeiro vídeo que você assiste aqui do nosso Evangelho no Lar, as nossas boas-vindas e muito obrigado, por estar aqui conosco. Esperamos, encontrá-lo sempre, tá bom? Já para você, que está todas as semanas não, a cada 15 dias, quando tem vídeo novo com a gente, o nosso muito obrigado também aí pela parceria, pela assiduidade e por nos dar tanta força, Afinal de contas, é sempre essa troca que faz tudo valer a pena, tá? E falando também em quem está chegando pela primeira vez, deixa eu colocar aqui um recado bem importante, que é a situação da edição. Esse é o nosso evangelho de número 139. E eu digo isso, gente, não porque é uma sequência. Tudo certo, você pode assistir daqui para diante, tá? Mas caso você tenha interesse, existem aí outros 138 que podem ser assistidos se assim você quiser, tá bom? Mas esse então é o nosso de número 139, tá? E uma honra imensa, estar aqui mais uma vez com vocês, tá bom? Aqueles recadinhos também super básicos e essenciais antes da gente começar. Aguinha para a gente fluidificar na nossa oração final, no nosso encerramento. Já tá por aí? A minha já tá por aqui, ó. E a sua, então, se não pegou ainda, dá um pause nesse vídeo e corre lá para pegar, tá bom? Pode ser numa garrafinha, pode ser numa jarra, pode ser também num copinho, no recipiente que você preferir, tá bom? Mas o importante é ter, porque ao final a gente faz, essa rogativa aqui da fluidificação, tá bom? E eu lembro também para vocês, do que eu sempre costumo chamar de vida real, Barulhinhos, gente, que podem surgir daqui e dali. Tem uma empresa trabalhando, uma fábrica trabalhando aqui como minha vizinha, os passarinhos cantando alegremente ali do outro lado, e carro passando, e sabe-se lá o que mais pode acontecer, mas a verdade é que pode acontecer, tá bom? Então, como eu sempre digo, não vamos usar disso aí para artifício, de não vou fazer, não vou acompanhar, não vou seguir, Tem cachorrinhos que podem latir a qualquer momento, mas sim, como foco aí para o nosso conteúdo, Senão, a gente não faz nada dessa vida, não é verdade? Se a gente for dar foco aí naquilo que nos atrapalha e não no que de fato é o nosso objetivo, a gente, não consegue seguir em frente. Então, tá aí justamente para que a gente seja resiliente e aprenda ainda mais, se fortifique ainda mais, tá bom? E para começar, eu já abri aqui o meu evangelho, gente, já estou aqui com o meu trechinho aberto, tá? Mas antes disso, lógico, vamos fazer a nossa abertura de fato aqui com a nossa prece inicial. Vamos lá? E para iniciar então os nossos trabalhos de hoje, de mais esse Evangelho no Lar, a gente vai sintonizando, acalmando o nosso corpo e o nosso coração, nesse caminho que a espiritualidade tão benéfica, que essa espiritualidade tão amiga, que cuida tanto, com tanto carinho e sutileza, mas com firmeza e muito amor, preparou hoje para cada um de nós. Então, o nosso perispírito vai se colocando nesse lugar hoje de aprendizado, assim como o nosso coração vai se aquietando e se abrindo para receber as boas energias, e isso tudo vai sendo colocado, impresso no nosso corpo, para que possamos ter a prática do bem, a prática do amor e de todo esse evangelho que nos traz tantas coisas boas. Então, para que possamos, com o mínimo, fazer o máximo, nos colocamos, Pai e espiritualidade, à tua disposição e ao serviço do teu amor. Gratidão e que assim seja.
E dito isso, pessoal, vamos lá então para a nossa leitura nesse evangelho. Eu tenho aqui, gente, lá do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mais precisamente, o nosso item 8 é a nossa leitura de hoje, tá? Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Item 8, então, do nosso capítulo 15. Vamos lá? Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até o campo de repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, perseguem-se e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois é, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Gente, e quantas doutrinas, né? Quantas e quantas correntes de pensamento vão levar exatamente a esse lugar, né? Em que fora daqui você não está salvo. E aí uma coisa é bem realmente sinônima da outra, né? Porque fora da verdade e aquele local, né? Pretende a verdade, aquele círculo, aquele núcleo se diz, né, ser o detentor da verdade. Por aí só a gente já pega, né, essa situação de que como assim? Né? E a gente se pergunta, né, se Deus ama a todos. Eu me coloco ao menos esse questionamento, tá? Se Deus ama a todos, né? Todos somos filhos de Deus, somos irmãos, né?
E Deus é muito justo sempre, né? A gente aqui, na maioria das vezes, não consegue compreender muitas situações, mas por que ele privilegiaria, então, esse grupo específico? Por que só esse grupo, então, saberia da verdade? Só esse grupo realmente tem esse direito? Porque ele ama mais esse grupo? Daí não faz sentido com uma outra série de ensinamentos e situações, não é mesmo? E aí também, se a gente for levar para esse lado, alguém nessa história está errado, né? Porque se esse grupo é o privilegiado e tem a verdade, e aquele outro grupo lá também é privilegiado e tem a verdade, só que a verdade desse grupo e a verdade desse grupo não batem, né? A verdade de um é uma e a verdade de outro é outra. Então, alguém está incorreto, certo? E isso a gente está usando aqui o exemplo com duas situações. Mas a gente sabe que muitas e muitas mais situações, né? E cada um tem a verdade. Mas então seria, né, injusto por parte desse pai maior que ama a todos. Porque a gente coloca uma coisa chamada religião como a detentora de tudo, né? E como necessária para ter salvação. Quando, na verdade, né, gente, amar ao próximo, que é o maior mandamento, fazer o bem, isso não precisa provir de religião nenhuma. Afinal de contas, né, quem colocou essas máximas na humanidade, dentro da nossa rotina, no nosso dia a dia? Jesus tinha qual religião? Ele era batizado como judeu porque era o que a população, né, daquela época, naquele lugar, enfim, dentro de todas as especificidades dele enquanto pessoa, enquanto humano, né, permitiu, permitiu não, era obrigatório, né, essa situação. Mas ele, né, que religião ele pregou? Ele pregou o amor, ele pregou a paz, ele pregou o bem. Não havia uma nomenclatura correta. Mas, claro que, né, por que não sintetizar isso e principalmente fazer a minha interpretação desses fatos e lançar isso, então, como a verdade, como a salvação, né? E aí, claro, gente, que isso acaba, né, levando multidões, né, para isso. E até, por um lado, se a gente for pensar, que bom, porque, né, muitas vezes, e agora não estou me colocando como superior, não é nada disso, tá? Mas se a gente for pensar por um lado, que bom, né? Que essas pessoas estão achando um caminho para si. Porque muitas vezes estavam num caminho de erraticidade, num caminho, né, de fazendo coisas que só lhe afastavam do bem, do amor, de todas essas situações, só lhe afastavam, né? Traziam só pura negatividade para a sua vida e para a vida dos outros. E dessa forma conseguem, né? Ao menos um pouco que seja, tá? Se colocar num caminho de bem para si mesmo, primeiramente, né? Porque o foco primeiro tem que ser para si mesmo. E claro que eu não estou aqui para julgar religião alheia nenhuma, certo? Mas isso, né, vai acontecer não só com religiões, né, gente? É uma verdadeira campanha de marketing que todo mundo vive, é uma verdadeira campanha publicitária para dizer que o seu é o melhor. Só que nisso, o que entra, né, de muito contraditório, de muito negativo, é que eu não sei falar bem de mim, né? Para falar bem de mim, para que você escolha a minha verdade, eu preciso derrubar o que o outro tem por verdade. Eu preciso, então, falar mal do outro. Eu preciso, então, acusar o outro. E isso acontece em quantas e quantas instâncias da nossa vida. Né, gente? Então, né, não existe essa situação fora da igreja, não há salvação, ou fora da verdade, não há salvação. Até porque mesmo, falando agora da verdade, o que é essa verdade, gente? E como diz o próprio texto, nós estamos preparados para essa verdade? Não estamos. E quem tem, gente, essa tal verdade que é dita por muito, nós temos a verdade, venha viver a verdade, você precisa da verdade. Gente, né? Nós não estamos, a humanidade não está preparada, né, para essa dita verdade. Né? E é aquela coisa, tudo nos é colocado conforme a nossa evolução, tudo nos é propiciado, né, conforme a nossa evolução. E é muito interessante que nas redes sociais também tem, né, vários perfis, conheça a verdade. Né? E aí algumas vão falar sobre a questão extraterrestre, né? De que nós não estamos sozinhos nessa galáxia.
E, enfim, né, a verdade vai ter várias possibilidades, né? Esse é o fato. Mas o que nós precisamos colocar aqui, né, é mais uma vez pensar na questão desse ostracismo de termos, né, do que é essa verdade, do que é essa igreja, né? Porque a gente sabe que precisa ser muito mais do que uma construção onde eu vou semanalmente orar. E aí, quando eu saio de lá, eu não faço nada de bem por mim, não faço nada de bem pelo outro, eu continuo a minha vida, né, do jeito que sempre foi, e fico me enganando, né? Porque pelo fato de que eu estou indo lá e ouvindo alguma coisa por um tempo dentro daquelas quatro paredes, pronto, eu conheço a verdade, agora eu sou digno de salvação, né? E a prática, que é o que interessa, não acontece, né? Então, gente, né, para mim, minha interpretação, né, não há salvação fora realmente, né, de, como diz, né, fora da caridade, né? Enfim, não é novidade nenhuma e não sou eu que estou inventando isso, né? Mas é como o próprio capítulo diz, né, gente? Do fazer o bem ao outro, isso tudo, ó, é prática. Vejam que é prática, não é eu vir ficar para mim, tá. Claro que existe o processo, né, de aprender, refletir, processar, para depois conseguir externalizar, colocar para fora e fazer algo. Então, só que só ouvir sempre, né? Agora eu sei da verdade, agora eu estou salvo. Não, né? E o que também quer ser salvo, né? É não passar por nada nunca, sendo que a gente precisa passar por coisas para aprender, para evoluir. Então tem mais essa, né? São muitas interpretações, né? Mas se salvar, gente, é praticar o amor, praticar o bem, colocar isso como ação, principalmente, tá? E dito isso, né, o tempo passa rápido demais, vamos agora, né, lembrando, né, gente, que aqui a gente faz essa finalização, certo? Mas se você ainda tem coisas para falar, né, principalmente quem faz o nosso evangelho em grupos, né, então continue, por favor, tá bom? Aqui, como eu gosto de chamar, é só um despertar para toda essa conversa, tá bom? Mas agora nós vamos nos encaminhando então para o final e vamos agora para a nossa prece final e para a fluidificação das águas. Nesse momento, então, nós damos as mãos com essa espiritualidade amiga, sentindo todo esse amor, sentindo toda essa paz e sentindo também, não só nesse ambiente, não somente em nós, mas também nesses recipientes de água que assim preparamos com tanto carinho, chegarem boas novas, chegarem forças e chegarem tudo aquilo que é necessário para a nossa continuidade, chegar aquilo que é necessário para que sejamos persistentes, para que sejamos inteligentes ao enfrentar aquilo que precisamos enfrentar, e para que todo esse processo seja amparado pelo amor, seja amparado realmente por essa espiritualidade amiga, pelos nossos guias, e a gente consiga seguir em frente com fé, com otimismo, com perseverança. Dessa maneira, então, nós continuamos ao teu dispor, Pai, dentro do teu amor, e que a nossa caminhada seja leve e repleta da tua presença sempre. Que assim seja. Fazemos o nosso brinde. E assim terminamos mais esse Evangelho no Lar, feito com todo carinho aqui pelo nosso Centro Espírita, o Educandário Leon Denis de Tijucas. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanhei aqui em mais esse vídeo. E, né, daqui a pouquinho a gente está de volta, né? Daqui a 15 dias tem vídeo novo com mais Evangelho para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, então.